dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero ler uma mensagem do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Examina a palavra de Deus, e nela você encontrará a vida eterna. Arrependa-se, porque o dia declara que Jesus está voltando, e em breve vereis o sinal do Filho do Homem nas nuvens dos céus, vindo com grande poder e grande autoridade. Mas o tempo que determina Deus a tua vida na terra, para que porventura venha a buscar ao Senhor, ainda que não esteja longe de cada um de nós, porque nele nos movemos e também existimos. Como algum dos poetas diz: somos nós, geração de Deus. Sendo, pois, nós geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, a prata ou a pedra esculpida por artifício ou imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta
os tempos da ignorância, ordena agora, em todos os lugares, a todos os homens que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Há tempo para todas as coisas. O profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. A Bíblia diz: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo, porque eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviará fome na terra, mas não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho, que diz respeito, levar o homem ao arrependimento pela pessoa de Jesus, porque o convencimento para o homem abandonar o pecado é através do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. As chances, a oportunidade do homem se reconciliar com Deus é através de Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Rei dos reis. Mas Jesus enfatizou aqui no Evangelho de Lucas, dentre os 4 evangelhos, apenas a citação de Jesus a respeito do inferno é apenas no Evangelho que o Dr. Lucas escreveu. Jesus aqui retrata a vida de 2 homens que viveram na terra. Um possuía riquezas, o outro era pobre, mendigo. Mas a diferença está no nome, porque qualquer pessoa, ela é identificada pelo nome. O CPF da pessoa diz tudo da pessoa, mas a Bíblia fala: alegrai-vos, por vosso nome está escrito nos céus. Porque o que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O mendigo chamado Lázaro e o rico que Jesus não citou seu nome, ambos viveram, ambos morreram. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, é melhor ir à casa aonde há luto, porque ali está o fim de toda a carne. E o homem aplica o seu coração, porque ele começa a refletir
de que a vida dele é como vapor, de tudo que ele valoriza, ele não vai levar após a morte. Conhecimento não se leva, diploma não se leva, dinheiro não se leva, roupa, carro, apartamento, casas. Nada daquilo que o homem tanto adquiriu ao longo da vida não vai poder levar após a morte. O livro de Provérbios diz: melhor é o bom nome do que as muitas riquezas. A Bíblia diz que a prata e o ouro serão jogados pelas ruas, mas e o fim? Qual será para aquele que pôs a esperança na incerteza das riquezas? O apóstolo Paulo exortou Timóteo dizendo: ordena aos ricos desta vida que não ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas ponha em Deus. Como é que se tem fé em Deus? Como é que o homem esperará em Deus? Como é que o homem confiará em Deus? A Bíblia fala: lâmpada para meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Se guardares os meus mandamentos e obedecerdes a minha palavra, então vivereis. Os estatutos, os preceitos, os juízos de Deus, a Bíblia diz: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são seus caminhos. E a vida de qualquer não consiste na abundância de bens que possui, porque rico para com Deus não é aquele que ajunta tesouros para si. A Bíblia diz na carta de Pedro: não foi com ouro, nem prata, ou coisas corruptíveis semelhantes a estas, que fomos resgatados de nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de um cordeiro incontaminado, imaculado. A Bíblia diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A morte não é o fim para ninguém, mas o homem vivendo, ele tem plena certeza que morrerá um dia. Está escrito na palavra de Deus: está ordenado aos homens uma só vez morrer, vindo depois disto o juízo. Jesus falou em João capítulo 11: eu sou a vida e a ressurreição. Jesus, ele ressuscitou a Lázaro, o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Tantos milagres, maravilhas que ele operou na terra, mostrando o poder que o Pai o havia outorgado.
Porque como o Pai tem poder sobre a vida, também deu ao Filho o direito. A Bíblia diz que quem tem o Filho de Deus tem a vida. Com os lábios se confessa a Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Com o coração se crê para a justiça de Deus, que Deus o ressuscitou, o dos mortos. Porque não é coisa incrível que alguém ressuscite, porque Deus tem poder. A Bíblia diz no livro do profeta Samuel que Deus faz descer a sepultura e Deus faz subir a sepultura. Ele deu a vida e Ele pede conta da vida. Lucas capítulo 12 fala: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Na terra a violência está aumentando. Atos sanguinários, adultérios, fornicações, mentiras, furtar. Não há conhecimento de Deus, não há benignidade, não há verdade. Até que Jesus verbalizou através de João que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, Ele se fez carne. A própria verdade manifestada. E a Bíblia diz que ninguém pode ir contra a verdade, senão pela verdade. Os ensinamentos de Jesus eram propriamente amparados na verdade de Deus. Jesus não inventou histórias para comover a ninguém. Ele apenas pregou a verdade. Ele disse que o rico morreu, foi para o inferno. Ele disse que o pobre morreu e os anjos de Deus buscaram a sua alma e levaram para o seio de Abraão. Mas em vida, o rico aproveitando, gozando do bem da vida, ostentou e não cuidou que morreria um dia. A insensatez de homem rico levou ele à falência perante Deus, porque aos homens ele poderia ser venerado, ele poderia ser reconhecido mundialmente, por ter tantos bens, por possuir tantas riquezas, por ser dono de um patrimônio que causaria inveja aos demais. Mas o bem mais precioso, a salvação, que não se alcança por dinheiro, a fama não salva ninguém. Não é estes meios que o homem se chega ao céu. A Bíblia diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Mas Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é um, é estreito, é apertado. Renuncia a tua vida. A verdade é uma, ela liberta. Nenhuma mentira provém da verdade. A verdade é absoluta, completa. A verdade é pura. A verdade sempre prevalece. E ela vai avante. A vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Porque se viverdes,
segundo a carne, morrereis. Foi o que o rico escolheu, ainda aqui na terra, viver uma vida regalada, uma vida esplendidamente. O problema não é as riquezas, o problema não é a vestimenta, o problema não é o ambiente, o problema não é a localidade. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. O apóstolo Paulo, na carta de Coríntios, chegou a escrever: senão seria-vos conveniente sair do mundo. Porque se o problema é a roupa, é a casa, é o bairro, é a cidade, é aqui, então melhor ir para o céu logo. Mas a Bíblia diz que no deserto Jesus foi tentado 40 dias, 40 noites, mas ele não pecou. A Bíblia diz que em Babilônia, Daniel e mais 3 jovens hebreus, eles propôs no coração não se contaminar. Lá no Egito, José permaneceu servindo ao Deus dos seus pais. A Bíblia diz que nós vivemos espiritualmente como Sodoma e Gomorra. Na prática você vê homem com homem, mulher com mulher, avarentos, soberbos, homens iracundos, homens irreconciliáveis, homens detratores de males, sem afeto, sem amor para com os bons, parricidas, matricidas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E por causa desta cobiça, alguns se desviaram da fé, se traspassando a si mesmos com muitas dores. No saí do ventre de minha mãe, não voltarei para lá. Do pó o homem veio, ao pó ele voltará. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levaremos dele. Mas se tivermos o que comer, o que nos vestir, cobrir, estejamos contentes. Não me des nem a riquezas, nem a pobrezas, mas mantém-me do costume do meu pão cotidiano. E a morte pôs fim em todos os projetos. A morte interrompeu uma vida regalada de alguém que estava no auge de sua vida. Vocês lembram de Michael Jackson? Uma estrela considerada a do pop rock. Michael Jackson, que era cercado de seguranças dentro do quintal de sua casa, tinha um parque center que nem em outro lugar havia igual. Deus abençoe, varão. Amém. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Mas tanto dinheiro que um dia ele até mudou
a sua fisionomia. Mas a salvação, ela não se alcança pelo meio do dinheiro. A Bíblia diz: de graça recebestes, de graça dai, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Elvis Presley, que na memória de muita gente ainda vive, ele é homenageado nos cinemas, e em cada época de final de ano a lembrança vem à tona, porque os ídolos que viveram fizeram o marco da sua vida aqui na terra. Por onde passaram, uma multidão arrastaram. Aonde chegavam, os holofotes em cima deles era grande, era câmera em cima de câmera, fotografias, e o povo ao delírio. Mas aonde está estes homens? Porque o único salvador do homem é Jesus Cristo, não é Mamon, não é Aparecida, não é Lourdes, não é Conceição, não é Buda, não é Xexenoé, não é Allan Kardec. O único salvador é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Maradona, conhecido como Deus do futebol. Para os argentinos, Maradona é mais do que uma lenda. Ele é o Deus. Lá na Argentina tem estátua de Maradona, tem os 10 mandamentos de Maradona. Mas o homem não pode se salvar a si mesmo. O homem não pode entrar no céu pelos méritos que obteve na terra, por aquilo que fez, seja bom, seja mal. Estes homens que citei, nenhum deles pôde pagar pela salvação, por mais que tinham tanto dinheiro, tanta fama, tanto sucesso. Pelé aqui no Brasil, na cidade de Santos, ele é estimado pelo mundo todo como o maior de todos os tempos, o jogador do século, o rei do futebol. A estátua de Pelé é um feito extraordinário em reconhecimento à pessoa. Mas a Bíblia diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus, não dê a sua glória a homens, não dê o seu louvor a homens, tenha eles como apenas homens, porque a palavra de Deus diz no livro de Salmos que o homem é carne e não Deus. Comedor de farinha como eu e você, o único digno de adoração é Jesus Cristo, que falou que o rico morreu, foi para o inferno. Agora, as causas que começaram a aparecer ao rico era tormento. O fogo não se apaga, o calor é insuportável, a vontade é só de tomar água, a sede é contínua, não tem paz,
não tem mordomias como ele encontrou na terra. Ele rogava ao longe quando viu Abraão e Lázaro no seu seio: tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifícios. A Bíblia fala que ele rogou misericórdia, mas Abraão falou: lembra-te, filho, que enquanto estava vivo, você gozou do bem da vida, estava no conforto, enquanto Lázaro somente males. Agora ele é consolado e tu atormentado. E além disto tudo, é posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se alguém quiser passar daqui para ti, ou daí para cá, não poderá. É um grande abismo. A Bíblia diz que em cadeias e prisões eternas está 4 anjos que não se sujeitaram ao principado de Deus, reservados para aquele grande dia, o dia do juízo. Mateus capítulo 10, versículo 28 diz: temei a Deus, porque Deus tem poder de matar o corpo e lançar o corpo e a alma no inferno. O inferno foi criado para o diabo e os demônios, mas o homem está indo para o inferno com as próprias pernas, porque não reconhece o perdão de Deus por Jesus Cristo, não reconhece que Deus deu seu único filho para te salvar, porque ainda vive acreditando em homens, religiões, em guias, em orixás, em santos. E o verdadeiro santo desprezaram a ele, não atendeu ao chamado de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O inferno não é aqui na terra. O inferno não é um lugar para se aventurar. Lá no inferno não tem água, lá não tem cerveja, lá não tem orgias, lá no inferno não tem praças, lá no inferno não tem lazer, lá não tem a diversão que o homem encontra aqui na terra. Quando a pessoa é menino, ela faz as coisas de menino, mas quando é adulta, ela deixa as coisas de menino. Jesus está voltando. Tome uma decisão agora. Entrega a tua vida para Jesus. Não deixe que nada nesta vida te influencie a deixar os caminhos de Deus. Você que está caminhando no Evangelho, você que não está caminhando na presença de Deus,
Entrega a tua vida agora. Você corre risco de vida. A morte está perto de você. Não deixa para depois, porque o rico aproveitou a vida, morreu, estava no inferno. Lá no inferno a pessoa tem memória. Lá no inferno ela tem lembrança. Lá no inferno ela tem sensibilidade. Lá no inferno ela tem voz. Ela clama. E ela até tenta sair, mas não tem como, porque o grande abismo separa dos que estão no inferno aos que estão no céu. Eu não sei se você ficará vivo. Eu não sei até quando Deus nos permitirá pregar a sua palavra em praças, em esquinas, em igrejas, na internet, porque o tempo é chegado, o fim está perto. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Converta o vosso riso em pranto, ao invés de alegria, chore na presença de Deus. Não tem nada que se comemorar, porque tudo aqui será destruído. Se você tem um carro, não ponha teu coração no carro. Se você tem uma casa, não ponha teu coração na tua casa, porque a casa, o carro não te salvará. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ele é o único salvador do homem, mas principalmente dos fiéis. Enquanto o rico estava em tormento lá no inferno, Lázaro estava no consolo. A Bíblia diz em Salmos e em Apocalipse que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá sofrimento, não haverá tristeza, não haverá clamor, porque Deus fará novas todas as coisas. Aquilo que não chegou ao coração do homem, o olho não viu, o ouvido não ouviu, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que me amam, guarda meus mandamentos. Na primeira carta de João, está escrito: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Amém? A promessa de Jesus é a vida eterna. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviou. Amém.